Um salve para você que acompanha o nosso canal, professor Kraus na área, para bater aquele papo super esperto, altamente filosófico e nesse nosso caso aqui com uma carga pesada de política. É uma cilada, Bino. Isso mesmo. Porque quando a gente vai falar da ciência política, do pensamento político ao longo da história, é fundamental a gente dialogar com pensadores clássicos. E esse vídeo em questão é sobre um desses clássicos que acabam se consolidando como indispensáveis para a gente entender o universo da política, os rumos da política também, principalmente quando a gente olha para a história do Ocidente, enfim, as temporadas que aconteceram e a gente sabe que esse xadrez da política tem movimentos muito, mas muito interessantes, para dizer o mínimo. Esse nosso papo é sobre Thomas Hobbes, especificamente sobre as suas ideias expostas num livro que não pode faltar, nessa discussão clássica sobre o pensamento político, que é Leviatã. E eu já começo esse nosso papo trazendo para você uma ideia que tem a ver com o título do livro, porque o título do livro, Leviatã, é um título, no mínimo, inusitado, por se tratar de uma alusão a um monstro demoníaco ou diabólico que aparece aí em algumas narrativas mitológicas e também presente aí no contexto do cristianismo. Sempre, independente da fonte, sempre o Leviatã é essa instância de maldade superior. E aí você vai perceber que esse título ele não foi colocado pelo Thomas Hobbes por acaso. Tem aí uma intenção para lá de importante nesse enredo construído pelo autor. Então, vamos conhecer um pouco da trajetória desse pensador? Thomas Hobbes foi um filósofo, teórico político e matemático inglês, considerado um dos principais expoentes do pensamento contratualista na filosofia política. Hobbes manteve uma estreita relação com a família real e defendeu fervorosamente a monarquia até o fim de sua vida. Seu principal livro, já mencionado, Leviatã, é uma obra fundamental para a compreensão de seu pensamento político. Para Hobbes, o Estado deve ser forte, centralizado, dotado de amplos poderes para conter os impulsos naturais, que, segundo ele, promovem relações caóticas entre as pessoas. A experiência de Hobbes como preceptor dos filhos da família Cavendish, tradicionais nobres britânicos, e sua convivência com figuras influentes como Francis Bacon, moldaram profundamente suas ideias. Hobbes parte do pressuposto de que houve um momento hipotético na história humana em que os seres humanos viviam em um estado natural de selvageria. Esse estado natural era para ele marcado pelo caos e pela violência, uma vez que, segundo sua visão, o ser humano é naturalmente inclinado para o mal. Em sua célebre máxima, Hobbes afirma que no estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes, no Leviatã, tenta esclarecer algumas coisas importantes que levam a gente a compreender como foi que se deu a construção e a estruturação da sociedade. Evidentemente, Hobbes não tinha como voltar no tempo para poder ver como os nossos antepassados eles estruturaram esse projeto que a gente está envolvido até hoje, que é a vida em sociedade. E para isso, Hobbes ele lança uma hipótese, mas não é uma hipótese que é fruto de uma aleatoriedade. Na verdade, Hobbes olha para a história, porque ele tinha profundo conhecimento em história também, e ele olha, evidentemente, para o presente. E aí aparece um conceito que é fundamental em qualquer estudo sobre o pensamento hobbesiano, que é o conceito de estado natural ou estado de natureza. E aí, inclusive, para você que de repente é um estudante que está se preparando para o Enem ou está na universidade, esse conceito ele já deve ter aparecido para você aí nos seus estudos sobre política e sociedade. E o que é que ele traz para a gente, esse estado de natureza? É uma hipótese levantada pelo autor acerca de qual era a inclinação ou tendência ou comportamento humano
antes da sociedade ser criada. Então, qual era a nossa vibe? Quando a gente encontrava, quando um ser humano encontrava com outro ser humano, antes desse projeto sociedade ser pensado, o que é que acontecia? E aí Hobbes, ele defende que o ser humano, ele possui uma natureza cujos ingredientes fundamentais são a maldade, a violência e o medo. E Hobbes, ele argumenta isso baseando-se na ideia de que se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer com maestria, dentre tantas, essa coisa é a guerra. Então ele argumenta que no estado de natureza nós estamos, na verdade, num estado de guerra generalizada de todos contra todos. E aí entra a máxima, o homem é o lobo do homem. Se existe uma espécie que coloca em risco a sobrevivência da nossa espécie, é a nossa própria espécie. Então, nós estávamos caminhando, sim, para a autodestruição. Diga-se de passagem, Hobbes fala que esses ingredientes, evidentemente, não estão presentes na mesma intensidade em todas as pessoas, mas estão presentes em todas as pessoas e nós carregamos esses traços do nascimento até a nossa morte. Mesmo vivendo, em sociedade, essas características, elas não desaparecem. Elas podem ser combatidas, reprimidas, amenizadas, mas elas não podem ser eliminadas. Isso é muito importante dentro do nosso estudo sobre Hobbes. Mas na medida em que nós estávamos caminhando para a autodestruição, em algum momento, os nossos antepassados perceberam isso e resolveram estabelecer ali alguma espécie de acordo de paz, um pacto coletivo, para colocar ali um ponto final ou uma pausa nessa guerra generalizada para que a gente pudesse sobreviver. Então a gente tem frente a frente a autodestruição e a autopreservação. E evidentemente a autopreservação nos fez repensar as nossas relações. E para isso surge então o contrato social. O contrato social é a criação da própria sociedade. E não existe sociedade nesse contexto sem a figura de um terceiro, que seria um mediador dos nossos conflitos, que é justamente o Estado, e não existe contrato social sem normas, sem regras, sem leis. Só que, de acordo com Hobbes, simplesmente criar um Estado, colocar uma terceira pessoa para mediar os nossos conflitos e criar normas, não garantiria a nossa sobrevivência. Então, na visão do pensador, seria necessário dar ali alguns upgrades nesse Estado, nesse terceiro, nesse mediador. E aí ele fala que é importantíssimo para que o contrato possa funcionar, que a gente sacrifique a nossa liberdade para receber desse mediador, que é o Estado, a segurança. Não esqueça isso. Nós abrimos mão da nossa liberdade para adquirir a segurança. Outra coisa importante é que Hobbes defende que essa soberania desse governante, ela deve ser total. Nós devemos atribuir plenos e totais poderes a esse soberano. É por isso que Hobbes é corretamente associado a um modelo político que é o absolutismo. Para ele, era a única maneira da gente conseguir sobreviver. Outra coisa importante, e que tem uma relação direta com o título do livro, é que essa instância de poder, ela tem que ser cruel e aterrorizante o tempo todo. Então, é apenas diante de um mal maior que o mal que há em nós, de alguma forma, é contido. E essa é a nossa chance de viver em sociedade, segundo Thomas Hobbes. Uma coisa importante é que a configuração política tem que se dar dessa forma, porque, segundo Hobbes, se esse soberano eventualmente cair, nós automaticamente retornaremos a um compromisso com o nosso estado de natureza, que você já sabe que é o estado de guerra generalizada de todos contra todos. Uma coisa importante de se pontuar também é que Hobbes, ele não era, por exemplo, contra a igreja, mas ele defendia que era fundamental que a igreja estivesse abaixo ou subordinada a esse poder político com soberania total. Então, para Hobbes, a soberania não deve ser compartilhada, porque isso colocaria em risco o funcionamento do próprio contrato e a nossa vida em sociedade. Vale ressaltar que outros teóricos também foram associados à defesa de uma visão absolutista. E aí fica aí uma referência a pelo menos dois caras importantes, o Jean Bodin e o Jacques Bossuet, que inclusive defendiam aí uma tese, do direito divino dos reis. E um link cinematográfico que eu considero interessante, eu sempre falo isso em sala de aula, que bate muito a visão
do enredo desse filme, Ou desses filmes, porque tem mais de um. com a visão hobbesiana a respeito da nossa natureza, é o filme Uma Noite de Crime, que tem uma sequência. E tem um episódio de As Aventuras de Rick e Morty, onde aparece lá a figura do expurgo, ou o mecanismo do expurgo, como uma forma de estabelecer um controle social e também das pessoas extravasarem toda essa crueldade que é uma marca natural de todos os seres humanos. Então fica a dica aí para você de conferir aí nas telas o que seria um painel de desenho ou um painel cinematográfico pintado por Hobbes a respeito da nossa natureza. Enfim, nós passamos aí por alguns tópicos que são fundamentais na compreensão do pensamento político do Hobbes, e aí fica também para você a recomendação que você leia não só Leviatã, mas outras obras importantes que fazem parte aí dessa prateleira dos clássicos de todos os tempos do pensamento político. E por falar em livro, também quero aproveitar para deixar aqui uma recomendação, que é o livro que foi lançado pela Editora Planeta, o livro Penso, Logo Insisto, que é do professor Krauss, que vos fala. Inclusive eu deixo o link aqui na descrição. Sempre tá rolando alguma promoção lá na Amazon, então você também pode aproveitar aí esses descontos que sempre aparecem, ou na livraria mais próxima de você. Nesse livro aparecem vários pensadores, onde eu quebro a quarta parede para dialogar com você sobre questões do cotidiano. É muito legal. Aproveito também para motivar você a se inscrever no nosso canal. A nossa meta é atingir aí, uma das metas, né? Atingir os 100 mil inscritos. A gente tá chegando aí na barreira dos 60 mil e eu agradeço a você por estar aqui, mas você pode compartilhar esse conteúdo com a sua galera, com seus amigos, com a turma da escola, da faculdade. Joga esse conteúdo pra galera nos grupos, que aí a gente vai propagando mais filosofia. E eu também motivo você a ativar as notificações e deixa o seu comentário. Mano, é muito importante esse engajamento aqui com esse conteúdo, porque você ajuda ele a ficar ainda mais visível para outras pessoas, outros estudantes, e aí é muito legal a gente construir esse fórum filosófico aqui também nos comentários. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.